Bom, pessoal, nosso assunto dessa noite vai ser a Marcha do Progresso. E esse assunto está no capítulo 8 da terceira parte, o terceiro tomo do Livro dos Espíritos, né, que é o livro que é referente às leis morais. Né? Então, só para dar uma geral para quem não conhece, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que o Allan Kardec escreveu, né, que ele trouxe, que é um livro de perguntas e respostas. São 1018 perguntas, né? E, na verdade, em algumas edições, são 1019, porque a pergunta 1010, ela tem uma pergunta perdida lá no meio, que tem gente que numera e tem gente que não numera, né? A pergunta 1010 é dividida em duas, né? Tem gente que coloca ela como 1010 e 1011, tem gente que só deixa como 1010, né? A segunda parte da pergunta da 1010. E essas 1019 perguntas, elas são divididas em 4 partes para facilitar o estudo, ou o que a gente chama, ou 4 tomos, né? Ou 4 livros. A primeira parte é das causas primárias, né? Que trata da origem do universo, de Deus, dos elementos construtivos do mundo e dos seres espirituais. A segunda parte do mundo espírita e dos espíritos, né? Que explora a natureza dos espíritos, suas classificações, as comunicações, as encarnações e a evolução dos espíritos. A terceira parte, que nós estamos tratando, que são das leis morais, né? Apresenta os princípios éticos que regem a vida humana e as principais leis, né? As principais leis divinas, né? Como a lei de justiça, de amor, caridade, trabalho, progresso, liberdade, entre outras. E a quarta parte, que é a parte final, que é a parte das esperanças e consolações, que vai falar sobre a vida após a morte, as penas, recompensas futuras e o destino das almas dos espíritos, né? Oferecendo consolo diante das dificuldades da vida, né? Então, são essas 1019 perguntas são divididas nessas 4 partes. E a terceira parte, né? Que é a parte das leis, das leis divinas, né? Nós vamos falar do capítulo 8, né? Desse terceiro livro, que fala sobre a lei do progresso. E nós vamos falar, então, dentro desse capítulo que fala da lei do progresso, nós vamos falar sobre a marcha do progresso. Tá ok? Então, para começar esse assunto, vou ler para vocês a pergunta. Então, esse livro é um livro de perguntas e respostas, né, que funciona como se fosse, né, um dicionário, uma enciclopédia, né? Então, na pergunta 776, né, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade. Então, quando ele escreveu esse livro, né, ele fazia as reuniões mediúnicas lá em 1860 e caquerada, né? Aí tinha um grupo de médiuns que trabalhava com ele. Aí ele fazia essas perguntas, né? Também ele fazia essas perguntas para outros médiuns em toda. Isso que é interessante, né, do Livro dos Espíritos, que ele tinha um grupo de médicos que trabalhava com ele em Paris. E essas mesmas perguntas ele mandava para vários. Que o Kardec ele falava várias línguas, né? E ele era poliglota. Então, ele mandava, ele conhecia alguns médiuns em vários lugares, vários países da Europa, né, que conhecia a língua. Ele pegava essas perguntas e mandava para vários médiuns diferentes que ele conhecia, em vários lugares. E alguns desses médiuns respondiam na língua deles, né? E várias respostas batiam. Era a mesma resposta, né? E foi onde ele falou assim, como que em lugares diferentes, pessoas que não se conhecem, podem escrever a mesma resposta? E daí que ele faz a concepção que havia um princípio inteligente comum a todos respondendo essas perguntas, né? E porque estatisticamente era impossível você ter, né? Se não tivesse um princípio inteligente comum a tudo respondendo essas coisas, né? Pela estatística seria impossível isso. E foi daí então que surgiu, né, toda a doutrina dos espíritos, né? Então, e quando ele pegou essas perguntas, e a partir desse monte de perguntas, essas 1000 e tantas perguntas que ele fez e foi juntando, ele lançou o Livro dos Espíritos. Tá? Então, daí na pergunta 776, ele faz uma pergunta assim: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural, né? Sendo que lei natural seria as leis divinas, né? Que regem, né, a evolução do universo. Daí os espíritos respondem para ele, a espiritualidade: não, o estado de natureza é o estado primitivo, né? O estado das coisas no mundo natural, né? Lidando com a natureza. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, quando a humanidade começa a desenvolver a civilização,
né, seu avanço tecnológico e intelectual, vamos entender assim como civilização, ela começa a se desprender do estado do estado de natureza, né, do estado bruto dela, de contato com a natureza. Porém, todo o desenvolvimento que nós vemos que vai ser desenvolvido, ele tem, né, pela humanidade, ele está sempre orientado dentro das leis divinas, né? Todo o desenvolvimento da humanidade, ele é orientado dentro das leis divinas. E dentro desse desenvolvimento, né, temos a lei do progresso, que é uma delas, né? E a maior de todas as leis que a gente sabe é a lei do amor universal, né? Que é a lei que vai reger tudo, né? Porque o próprio Cristo vai falar para nós, né? Que Deus é amor, né? Ou seja, todas as outras leis são derivadas, né, da lei do amor divino, que é o amor. A gente não sabe o que é o amor, né? A gente tem só uma noção que é o amor, que é o amor que Deus tem por toda a sua criação, né? A gente só sabe que, a gente imagina que sabe o que é amor, pela nossa relação entre nós, né? Mas o que é o amor mesmo, o que é o amor de Deus, tem uma noçãozinha, né? Então tá. E o que acontece? Se o estado da natureza, isso é comum, é a infância dos mundos, é a infância da criação, é a infância dos espíritos humanos. Todos os espíritos humanos, né, quando são criados, eles são criados simples e ignorantes. E como espírito simples, e esse ignorante justamente é a ignorância de não possuir conhecimento. Então, ou seja, os espíritos humanos, quando são criados, né, ou seja, eles vêm lá do, né, não convém falar agora, mas, ou seja, os espíritos humanos, eles vêm, eles passam por todos os campos da natureza, né, por todos os estágios, né, não que a pessoa encarna como um bicho, ou que a pessoa vai encarnar como um pé de alface, nada, né, mas aquela substância que vai dar, né, que dá mônada, que vai dar origem aos espíritos, ela é acoplada a todos os princípios da natureza para ela ir se acostumando com calor, com frio, com emoção, com crescimento, com multiplicação, né, com procriação, até chega uma hora que aquilo é moldado como um espírito humano. Só que esse espírito humano, quando é moldado e vai virar um ente humano, e pode ser um ente humano aqui na Terra, em qualquer outro ponto da criação do universo, né, ele é criado simples e ignorante. Simples e ignorante, justamente isso quer dizer que lhe falta o conhecimento. E por quê? Porque cabe das leis do progresso das leis divinas que todo o espírito humano tem que evoluir por sua conta, né? E por sua conta dado pelo seu livre arbítrio, né? A sua livre escolha. Ou seja, é lhe dada a capacidade de escolher, dentre as opções que ele observa no ambiente dele, ele faz a sua escolha e a partir das escolhas que ele faz, ele vai ganhando conhecimento, vai se dá bem ou se dá mal, faz a coisa certa ou faz a coisa errada, vai ganhando conhecimento, né, e vai assim evoluindo, né? E aí esse processo de evolução é a lei do progresso. E tudo que Deus cria no universo é fadado ao progresso, né? Desde as estrelas até os espíritos, os animais, tudo obedece à lei do progresso, tudo evolui, né? A gente já foi falado em algumas eleições anteriores, né, que os planetas evoluem, né? Planetas surgem como planetas primitivos, passam como planetas de provas e expiações, daí tem as transições planetárias, daí passa como planeta de regeneração, depois passa para planetas alegres e depois planetas celestes, né? Planetas superiores, a mesma coisa, seres humanos, né? A gente vai também como nós, quando nós surgimos como espíritos simples e ignorantes, vamos evoluindo espiritualmente e até um certo ponto que nós podemos virar espíritos puros e como espíritos puros nós podemos chegar um dia a galgar a um nível, né, de um Cristo, por exemplo, né? Saímos do verme e vamos chegar a um Cristo, né? Do verme ao anjo, né? Tem até um livro com esse título, tá? Então, tudo no universo evolui. Essa é a lei do progresso, tá? E justamente quando os espíritos humanos acabam de tomar a sua ciência como seres humanos, né? Vamos pensar lá no Homo sapiens, lá atrás, lá na pré-história, lá atrás, lá, o Homo sapiens lá. Para quem assistiu lá o filme lá, em 2001, lá, o Dia do Espaço, né? É o cara lá com o osso lá quebrando lá, batendo lá descobriu o osso e começou a quebrar lá o outro. Lá, quando aparece o monolito preto, né? Aquela pode ser entendido como uma metáfora muito legal, né? Esse evento, né? Então, quando o homem é colocado, né? Então,
Então, e pelo livre-arbítrio ele vai aprendendo. Então, esse é o estado natural das coisas, né? Ou seja, o homem, o espírito simples, ignorante, ele vai adquirir conhecimento. E conforme ele vai adquirindo conhecimento, ele vai evoluindo. Só que daí o que acontece? Aí nós temos dois tipos de evoluções básicas, né? Evolução intelectual e evolução moral ou evolução espiritual. Só que o que acontece? Quando o homem é colocado no meio ambiente, lá na natureza, qual a primeira coisa que o homem tem que fazer? Tem que sobreviver, tem que comer, tem que se vestir, tem que se proteger dos outros animais. Então, e para fazer isso, ele tem que desenvolver tecnologia. Ele tem que aprender a caçar, tem que aprender a fazer casa, tem que fazer cabana, tem que ocupar, tem que aprender a pescar, tem que desenvolver ferramentas, tem que aprender a dominar o fogo, aí depois com o tempo faz a roda. Ou seja, para o ser humano sobreviver no estado de natureza, sempre ele é obrigado a desenvolver primeiro a intelectualidade dele, para ele dominar o ambiente o ambiente que ele está, para que ele se garanta a sua própria sobrevivência. E enquanto o homem está desse jeito, então rudemente ele vai se preocupar com a sua questão espiritual. Né? E, né? Meramente ele vai se preocupar em ter esse desenvolvimento, né? Tanto que a gente pode até ter em psicologia, lá tem o pessoal estuda, né? Tem essa famosa pirâmide de Maslow, né? Que eu tô com ela aqui, né? O que acontece? O pirâmide de Maslow é um conceito que está usando na psicologia, né? Sobre dos seres humanos, como eles têm para atender às suas necessidades, né? Ou seja, a partir de certas necessidades atendidas, né? Aí a pessoa passa a ter anseios maiores, né? Que ele fala assim, né? Por exemplo, né? A primeira necessidade, né? São as que o ser humano tem urgência de atender, né? Primeiro, necessidades fisiológicas, né? São as necessidades mais básicas e primárias para a sobrevivência, como fome, sede, sono, respiração e abrigo. Ou seja, então, o primeiro esforço do ser humano é atender isso aqui. Depois que ele atendeu isso aqui, ele está confortável nisso daqui, aí ele vai partir para uma segunda etapa, né? Que são as necessidades sociais ou de pertencimento. Referem-se ao desejo de ter relacionamentos, afeto, amizade, sentir-se parte de um grupo. Aí depois que ele pegou e conseguiu constituir essa segunda fase, aí ele parte para uma terceira fase, que são as necessidades de estima. Envolve necessidade de respeito, reconhecimento, autoestima, confiança e status. E aí, a partir que ele conseguiu essa terceira parte, aí ele vai partir para ter espaço para uma quarta parte, né? Que é necessidade de autorrealização. É o topo da pirâmide, representa o desejo de atingir o pleno potencial pessoal, criatividade e realização pessoal. Ou seja, e dentro desse conceito, né, vai estar o espaço que a gente vai ter para fazer o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, quando nós estamos já com toda a nossa parte de estrutura física, né, de suporte físico, e social, familiar, já pronto, aí nós vamos ter nosso espaço, vamos estar confortáveis, vamos ter aqui o espaço para desenvolver a nossa parte espiritual. Algumas pessoas, sim, algumas pessoas nesse intervalo conseguem se desenvolver espiritualmente, né? Mas a maioria de nós, né, só consegue ter essa brecha, né, quando estão confortáveis e tem um espaço, né, já estão estabelecidas materialmente para partir para esse desenvolvimento. Tá ok? Aí tem uma outra pergunta aqui que o Kardec faz para a espiritualidade, né, que ele vai fazer assim, né? A força para progredir aure-se ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A espiritualidade vai responder para ele, né? Ou seja, ele vai perguntar, né? Se a força para buscar esse progresso está no próprio homem ou isso é ensinado, né? Ou isso vem do ensino dos outros homens? Aí a espiritualidade vai responder para ele. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio de contato social. Ou seja, muitas pessoas, uma parte das pessoas desenvolvem por si mesmo porque esse desenvolvimento é inato dos seres humanos, mas tem algumas pessoas que ficam mais lentas, mais atrasadas, e aqueles que estão mais desenvolvidos, aí sim, ajudam os que estão mais atrasados a se desenvolverem. Né? Uma coisa não exclui a outra. E aí aquele problema, né?
e o detalhe é interessante, né? Desse desenvolvimento intelectual ser primeiro, né? O que acontece? Algumas pessoas, e o que acontece? Alguns seres humanos, né? Eles se restringem apenas ao, ou seja, eles não dão se passar mais ao desenvolvimento espiritual. Eles se restringem apenas ao desenvolvimento intelectual. Eles param, né? Eles estagnam, né? E isso é uma coisa que a gente vê que está muito relacionada, né? Quando tiver alguma que a gente considera as entidades trevosas, entre aspas, aí, né? Que daí você fala de dragões, né? O nome que você queira dar, né? Que são entidades extremamente inteligentes, mas totalmente desprovidas de amor, de solidariedade, de apego, né? Que a gente fala que são pegadas ao mal, mas não é ao mal, né? Na verdade, são entidades que são totalmente sem conhecimento do amor, né? Ou seja, então, são extremamente inteligentes, né? Que é justamente um erro que as pessoas fazem, considerar, né? Que, entre aspas, o mal é burro, não. O mal é extremamente inteligente, mas não tem amor. Esse que é o problema deles, né? E aí nós vamos cair no segundo problema, né? Que é então que nós vamos ver no desenvolvimento da civilização. Então, conforme as pessoas, né, os seres humanos, vão encarnando, vão tendo acesso. E tem esse detalhe, né? A espiritualidade, nós temos que ver o seguinte, que nem, por exemplo, o Cristo Jesus, ele é um espírito com bilhões de anos de desenvolvimento, ele já tem todo um conhecimento já acumulado, ou seja, todo esse conhecimento que nós estamos agora ele já passou por isso há bilhões de anos atrás. Aí você tem os outros espíritos que fazem aqui o que o ajudam, os engenheiros federais que a gente chama, né? Que também tem todo esse conhecimento, né? Esse pessoal, eles manipulam as partículas subatômicas, né? Eles conhecem o que a gente está tentando entender hoje de física quântica, de que for, eles já conhecem isso há bilhões de anos, né? Eles que inventaram isso. Então, esse conhecimento, esse que é o detalhe. O conhecimento, ele é liberado também aos poucos. A gente acha que, não, o homem descobriu a roda, o homem descobriu o manuseio do fogo. Não é que descobriu, na verdade, isso faz parte do conhecimento cósmico, faz parte das leis do universo, e isso é liberado aos poucos, né? Conforme a população também esteja preparada para trabalhar com isso. Só que daí o que acontece? E isso vai construindo essa forma, então, que vai falar, né? Que a civilização é a construção do domínio do ambiente, com o acúmulo do conhecimento, desenvolvimento de tecnologia, que vai distanciando o homem, né, da forma natural lá, né? Só que daí o que acontece? Só que tem alguns povos, a gente vai ver assim, que em certos momentos eles ficam muito avançados tecnologicamente, né, cientificamente ou, né, intelectualmente, só que eles ainda não deram aquele passo para o avanço moral. E aí eles degeneram, por exemplo, né? Se a gente for ver, isso a gente vê na antiguidade que é um passo para o declínio. Você vê grandes civilizações que estavam avançadas intelectualmente, tecnologicamente, e de repente elas caem num abismo moral e de repente desaparecem, declinam, né? Vamos falar, por exemplo, o Império Romano, por exemplo, ele estava no estágio, chegou num passo de desenvolver, de repente caiu numa orgia total, aí deu uma reviravolta lá tentando se apossar do cristianismo, ganhou uma sobrevida, mas não foi muito longe. Dividiu lá o Império Bizantino, o Império do Oriente e o Império do Ocidente, mas não foi muito longe, né? E decai. E daí o pessoal fala também, se for ver lá a história o afundamento da Atlântida também, lá, da Atlântida, a mesma coisa. A Atlântida chegou no estado de evolução intelectual, também se degenerou moralmente, não sei o quê, afundou. Né? E aí a gente vai ver que isso é uma coisa que isso acontece também, que é uma coisa que acontece, né, nessas transições planetárias, né? Ou seja, a gente estamos num estágio agora, nós temos chegamos num limite de um certo desenvolvimento tecnológico, uma grande massa da população está pegada nos conceitos de materialismo, né? O que lhe importa é o bem material, é a satisfação material, estão desapegadas das condições morais, das condições espirituais, e nós estamos a um passo de passarmos para o mundo de regeneração, e essas pessoas não estão espiritualmente preparadas
vamos falar assim, para vibrar esse novo mundo. E essas pessoas vão ser degradadas para Quiron, né? Que é o nome que o pessoal fala que é o planeta que vai lá. Como aconteceu com os capelinos quando vieram para a Terra. E aí o problema é o seguinte, né? O que acontece? Só que quando esse povo daqui vai lá para Quiron, Quiron está como um planeta primitivo. Acabou de sair de planeta primitivo para entrar em planeta de provas e expiações. E acontece, o conhecimento nunca degrada, o teu avanço espiritual nunca degrade, nunca vai para trás. Ele estabiliza. Mas se nós estamos fazendo aqui, estamos aqui desenvolvendo armas atômicas, vamos dizer assim, você vai lá, num período que o pessoal está caçando mamute, que a gente brinca sempre, o que vai acontecer com esse conhecimento? Justamente, o véu do conhecimento, o véu do conhecimento, quando a pessoa encarna, o véu do conhecimento segura o conhecimento dessa pessoa, né? E aí, quando a pessoa dorme e ela desprende, aí ela vai ter a sensação do paraíso perdido tecnológico que ela perdeu. Que é a sensação que muitos de nós aqui na Terra, escapelinos, temos, né? A sensação do paraíso perdido, que vai dar origem às histórias, né? Da queda do paraíso, queda de Adão e Eva. Que se baseia nisso aí, né? Ou seja, os capelinos estavam lá, também no mesmo estágio tecnológico evolutivo que nós estamos hoje, né? Fizeram bobagem lá, passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, não conseguiram ficar no planeta, tiveram que ir embora, para continuar evoluindo num planeta que tivesse em sintonia com a vibração deles, que era um planeta de provas e expiações, e vieram para a Terra, e chegando aqui na Terra, todo mundo estava na pré-história ainda, né? todo mundo caçando mamute, né? E daí tiveram que, eu falo sempre, brinco, né? Tiveram que encarnar no chassi de macaquinho, né? E o pessoal estava lá, né, com lança, com uma coisa ou outra assim, e quando o pessoal desprendia à noite, olhava o céu, ou desincorporava, né? E aí se lembrava que, pô, mas não era aqui que eu estava, cadê? Cadê as cidades que eu tinha aqui? Cadê a tecnologia? Cadê né? E esse sentimento que tá. E a mesma coisa, e o que acontece? E se o nível de esquecimento vai segurando isso, já passei da hora, vai segurando isso, até o momento que a pessoa seja hábil para essa tecnologia retornando. E esse conhecimento que essa pessoa, e justamente esse conhecimento que essas pessoas trazem, que vai dar esse impulso, quando é liberado, que vai fazer o impulso tecnológico da civilizacional para essas populações primitivas que estão nesses planetas, né? Que vai ser a mesma coisa. Então, ou seja, o que os capelinos fizeram para a Terra, os terráqueos que foram para Quiron vão fazer a mesma coisa, né? Quando chegar o momento certo, vai liberar o velho esquecimento e o conhecimento que os terráqueos levarem para lá vai causar os avanços tecnológicos e civilizacionais lá em Quiron. Tá? E essa é a lei do progresso. Só para a gente encerrar agora, que eu já passei da hora, o pessoal vai me xingar daqui a pouco. Não pode. Então, só uma última pergunta aqui, uma penúltima pergunta, né? Vou fazer outra, né? Aí na pergunta 789, Kardec vai perguntar assim: o progresso, né, no final das contas, o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação, né? Que só fala, né? Uma só religião, um só povo. Aí a espiritualidade vai responder para ele, né? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens, quando por parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. E para terminar, né, a pergunta final é essa pergunta, né? E o que impede a evolução moral? Né? O que impede a evolução espiritual do homem? O Kardec perguntou para os espíritos. O que impede essa evolução, esse progresso? E o espiritual vai responder para ele sempre que é uma coisa bem que a gente está sempre acostumado, né? O orgulho e o egoísmo. Coisas, dois conhecidos nossos, do nosso dia a dia sempre. A gente só não consegue expandir mais nossa evolução, nossa reforma íntima, que a evolução é reforma íntima, né? Por causa do orgulho e do egoísmo. Que esse é as coisas que eu sempre tenho que trabalhar. Ah, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Olhar lá dentro, olhar bem detrás de todos nós que somos. Tá ok, pessoal?